Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal trazendo mais um coach. Então, se você é novo, já deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino, sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Elias Júnior passou vergonha mais uma vez aí, rapaz. O Flamengo venceu, ele tinha falado que o Flamengo não venceria o Palmeiras, falou que o Palmeiras ia vencer com uma certa facilidade contra o Flamengo, mas é assim mesmo, é muito antes. Entender que se teve jogo do Campeonato Brasileiro, tem polêmica da arbitragem. São muito fracos, na média, os árbitros brasileiros. E olha, se o Wilton Pereira Sampaio é considerado o melhor pela FIFA, imagine só os outros. Você falou sobre a questão do Wilton Sampaio. Primeiro, eu entendo que a escala foi bem feita. O Wilton tinha que ser o árbitro para apitar Flamengo. Não era o Rafael Claus, não? Não, porque a gente está falando de uma equipe paulista contra uma equipe carioca, precisa ser uma arbitragem neutra, por isso que foi um goiano. Esse é o primeiro ponto. Segundo, concordo... Mas você acha que o Rafael Claus teria um parte-pri a favor de uma equipe paulista? Não, eu não discuto. Paulista. Eu não discuto aqui a idoneidade do Rafael Claus, pelo contrário. Eu acho que para o futuro... A gente poderia há questões que a gente precisa avançar, não é sobre isso, mas eu estou falando sobre a imparcialidade e neutralidade, principalmente, de proteção aos árbitros num momento tão delicado. O segundo ponto, a arbitragem de fato não vem vivendo um bom momento. A gente vai falar depois no decorrer do programa sobre os lances que aconteceram nesse jogo Flamengo e Palmeiras, mas o que eu quero trazer aqui, Elia, como reflexão para todos nós, é o excesso de reclamações, a forma com que está se reclamando. Jogador com 2, 3 minutos, o jogo nem começou de fato, já há uma pressão em cima da arbitragem, já é um questionamento, já é um bate-boca, já é uma simulação excessiva, treinadores reclamando o tempo todo. Esse tipo de pressão também não contribui para o espetáculo, não agrega valor algum. Eu entendo que sim, para o futuro. Temos que pensar na criação de um comitê em que você coloque juntos jogadores, árbitros, treinadores, profissionais da imprensa, por que não, para debater a pauta, mas a maneira com que está hoje, você vê jogador fazendo isso, é inaceitável. É inaceitável, a gente precisa repensar essa questão do comportamento e do respeito mútuo. Sim, a arbitragem está errando, não vem fazendo uma boa competição, mas não é desrespeitando que nós iremos conseguir mudar o cenário. Deixa eu aproveitar e colocar para você na tela os melhores momentos de Flamengo 3, Palmeiras 2, ontem no Maracanã. Uma partida de muitas alternativas, mas eu sempre digo o seguinte, o resultado só é injusto quando você tem erro crasso de arbitragem. Claro que nós vamos mostrar todos os erros para você, tintim por tintim, especificando cada erro, mas quando o resultado ele tem a intromissão ou a interferência direta da arbitragem, é um resultado injusto. Na minha opinião, pênalti claríssimo do Jorginho em cima do Gustavo Gomes. É inaceitável que o VAR não tenha chamado o Wilton Pereira Sampaio. É inaceitável que o Wilton, que já tem a pecha de ser o árbitro mais soberbo do futebol brasileiro, porque não ouve ninguém, faz tudo do jeito que ele quer, se acha melhor do que ele não tenha tido a humildade de poder, se o VAR não me chama, eu vou até o VAR, porque eu quero ter a convicção de que a decisão que eu tomei em campo foi a decisão acertada. Mas independentemente disso, o Palmeiras erra quando coloca Bruno Fux, e quando o Palmeiras erra, é o Abel que erra. Você pode colocar o Bruno Fux, e talvez até devesse colocar o Bruno Fux, desde que ele jogasse como um terceiro zagueiro, jogando como líbero, algo que ele já vinha fazendo em partidas anteriores, ao contrário do que muitos dizem, que ele joga como primeiro volante. Eu digo que claramente ele joga como líbero entre os dois zagueiros, e você deveria manter o Murilo e o Gustavo Gomes, algo que infelizmente para o Palmeiras o Abel não fez. Outro ponto fundamental é entender que o Pedro é longe o melhor centroavante brasileiro, seguido muito de perto pelo Vitor Roque. Mas é longe e seguido de perto, não entendi. É longe, melhor em atividade no brasileiro, seguido de perto, depois de perto. Por quê? Porque na segunda colocação, vou te explicar. Mas ele está longe. Não é a distância.
é a colocação. É que você tem um pouco de dificuldade. Não, vamos lá. Vou explicar. O Pedro é de longe o melhor atacante. E é de longe o melhor atacante. Só então, que... o segundo colocado tá longe. O segundo tá perto. O primeiro, depois do primeiro, sempre vem o segundo. Então, tá longe. Não. É perto. Qual é a distância do primeiro para o segundo? É longa a distância. Mas por que o Vitor Roque tá perto? Porque ele é o segundo. Então, quando você tem um primeiro e na sequência você tem o segundo, ele não pode... Como é que eu vou dizer, o número 1 é longe do 2? Não, o número 1 é perto do 2. A distância de qualidade entre o Vitor Roque e o Pedro é muito grande. Mas não é isso que está na pauta. O que está na pauta é entender que hoje, eu não tenho a menor dúvida, hoje os dois são melhores do que o Richarlison e muito melhores do que o Richarlison. E digo mais, o Pedro é melhor do que o João Pedro, que joga no Chelsea. É muito, não é que ele é melhor, ele é muito melhor do que o João Pedro, que joga no Chelsea. Essa é uma realidade que o Carlo Ancelotti vai ter que recuperar agora nessa convocação que vai ser realizada em novembro. Não existe a possibilidade de Pedro e Vitor Roque não serem os centroavantes da seleção brasileira. Flamengo... E diante do erro crasso de arbitragem, mesmo assim o Flamengo mereceu, Jorge? Não achei não. Achei que o Palmeiras fez ótimo jogo contra o Flamengo, exceção a Bruno Fux e Aníbal Moreno, que destoaram. O Palmeiras, pela primeira vez em muito tempo, foi ao Maracanã e enfrentou o Flamengo de igual para igual, e muitas vezes com superioridade. O Flamengo acha o primeiro gol com o Palmeiras melhor, o Palmeiras vai buscar o gol do empate, aí o jogo ficou mais equilibrado, o Flamengo faz o 2-1, num lance mais ou menos fortuito. Assim, Elia, gostei da coragem do Palmeiras, gostei da forma como o Palmeiras se comportou em campo. O Palmeiras termina com mais finalizações certas e mais finalizações no gol. O Palmeiras termina com mais posse de bola, termina com mais passes trocados. Isso é muito raro de acontecer jogando contra o Flamengo na casa do Flamengo. Ou seja, o Palmeiras, que tinha a possibilidade de jogar pelo regulamento, com o regulamento debaixo do braço por um empate, o Palmeiras decidiu sair pro jogo. Concordo com você em relação ao Bruno Fux. O erro do Abel foi ter escalado um zagueiro que é ótimo com a bola nos pés. Se você vê a quantidade de lançamentos perfeitos, espetacular. Mas o zagueiro primeiro precisa zagueirar. Especialmente no jogo contra o Flamengo. E o Bruno Fux se mostrou ontem muito inferior àquilo que o Palmeiras precisava. O primeiro gol do Flamengo mostra muito mérito do Pedro, mas mostra um zagueiro desorientado, desatento. Se você chegou e não conseguiu, você para com a falta. O Pedro dribla ele com muita facilidade, o Arrasca sai na frente do Gustavo Gomes e ninguém mais chega. Enfim, o jogo foi muito bom, Elia. Eu tava com medo de um jogo para 0-0. Com muito mais intensidade do que a média dos jogos da Premier League, inclusive. Não, aí eu tava concordando com quase tudo, aí pronto. Mas tudo bem, só para completar o meu raciocínio e passar para Ana. O jogo foi ótimo, o jogo deixou excelente impressão. Eu só temo que todo o desgaste visto nesse domingo possa interferir nas partidas de Libertadores na quarta e na quinta-feira. O Racing poupou todos os titulares, aí ele poupou todos os titulares. Fosse qualquer outro adversário ontem, e Palmeiras e Flamengo também teriam poupado. Não dava para poupar. Você não quer comparar o elenco do Racing com o elenco do Flamengo. Mas eu temo que os desdobramentos do jogo de ontem sejam notados. Na quarta, no Maracanã, e na quinta-feira, na altitude de Quito. Vou guardar um pouquinho a Ana, porque ela vai falar de 3 lances decisivos para esse jogo. Antes, eu quero colocar na tela para você Arrascaeta e Pedro no jogo, essa tela rapidamente. Olha a nota do soft score, é impressionante. 8,6 para o Pedro, que foi o melhor da partida, 8 para o Arrascaeta, impressionantes. Cada um com gol, é verdade, mas isso pouco importa em relação a tudo aquilo que eles representam hoje para o Flamengo. É muito bom destacar Pedro e Arrascaeta. O Pedro fez gol, deu assistência e sofreu pênalti, né, Elia? É impressionante. E aí, só para completar, você falou de Pedro na seleção. Eu não sei se ele tem que ser titular, se ele tem que ser o camisa 9, mas ele tem que estar entre os convocados, Elia. Porque não há nenhum outro jogador do nível dele que faz a função dele. O João Pedro não é centroavante. Ele pode até jogar como centroavante. Não dá para comparar. O Endrick e o Vitor Roque até podem jogar como centroavantes, mas não são os 9 de referência. Então, nesse leque de opções que você precisa ter para uma Copa do Mundo, você precisa ter um 9 que faz o pivô, que vai bem no jogo aéreo. E o Pedro tem capacidade para isso. Não é que ele tem capacidade, ele é o melhor disparado. Eu acredito que o Carlo Ancelotti esteja... Só faltava não, né? Faltava não. Deixa eu aproveitar e colocar para você Felipe Luiz na tela do Band Esportes, Abel e Gustavo Gomes. Os 3 falam, cada qual puxando a sardinha pro seu lado. Na verdade, tivemos uma interferência
e onde nem meu pai pode assistir o treino, mas 3 pessoas assistiram, pessoas que a gente não conhece, isso incomoda. Mas a única coisa que queremos é um campeonato limpo e justo e que ganhe o melhor, só isso. E se assim for, e o Palmeiras for melhor no campo e vencer o campeonato, aplaudiremos, né? Mas que seja no campo. Não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada de arbitragem e, convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem, é o Palmeiras. Então, para mim, é justo o resultado. Eu já falei o suficiente, já fui expulso pelos árbitros por dizer o que é que eu pensava da arbitragem ao longo destes 4 anos. E só agora que se lembraram, quando eu fui expulso e levei amarelos este tempo todo, ninguém falou dos árbitros. Agora é que vão falar dos árbitros. Eu falei que os árbitros muito tempo e que vocês jornalistas fizeram foi dizer que o treinador do Palmeiras era chato, foi dizer que o treinador do Palmeiras não defendia os árbitros, dizer que o treinador do Palmeiras nunca falou na profissionalização dos árbitros. Vocês foram sempre contra mim. Temos tido o Palmeiras, eu com este árbitro as coisas não têm funcionado muito bem, já me expulsou umas 4 ou 5 vezes. A forma como ele falou para os meus jogadores no final ele desligou o microfone. Mas enfim, temos todos que melhorar. Eu tenho que melhorar, os meus jogadores têm que melhorar, vocês têm que melhorar e os árbitros também têm que melhorar. Tem a inferência do árbitro, né? Mas eu fico triste porque acho o Sampaio um bom árbitro, mas acho que é um dos mais soberbos do futebol mundial. Eu não sei, eu disse que eu tô há quase 8 anos aqui. Meu parecer, acho que ele tem alguma coisa com o Palmeiras, com o sucesso do Palmeiras. Fico triste por isso, porque eu acho ele um grande árbitro. Até ele fechou o microfone para falar besteira para mim. Mas eu tenho código, não vou falar o que ele falou para mim. Ele fechou o microfone, mas eu sempre fui respeitoso com ele. Ele falou muita coisa para mim, mas eu não vou falar porque eu tenho código e isso fica em campo. O que acontece em campo, fica em campo, mas eu fico triste por isso. Bom, deixa eu apenas só colocar uma questão. A primeira, o Abel, todas as vezes que tomou cartão amarelo, todas as vezes que tomou cartão vermelho, foi por culpa dele. Eu quero saber qual é a intromissão dos jornalistas nessa história. Eu quero saber onde entram os jornalistas nessa história. Se ele é irritante, se ele passa do ponto, se ele é desrespeitoso. A baita mala na beira do campo, ele ia. E a culpa é nossa, cara. Se ele não respeita o quarto árbitro e aí ele toma cartão amarelo, se ele não respeita o árbitro e toma cartão vermelho. A culpa é sua. E eu que tenho culpa? Não. Ele que foi o culpado ontem de escalar o Bruno Fux e não escalar o Murilo, ou não ter escalado o Bruno Fux como terceiro zagueiro, que é algo que faria muito bem. Ao contrário de muitos que acham que o Bruno Fux tem jogado com o primeiro volante, eu acho que ele joga com uma linha de 3 muito clara, independentemente do Palmeiras ter ou não a posse de bola. Ana, o Wilton desligou o microfone para falar com o Gustavo Gomes? Não desligou o microfone. Primeiro, quero registrar aqui. Sou fã do Gustavo Gomes, já tive o prazer de conhecer, conversar com ele, parabenizá-lo, inclusive quando fui gestora da Federação Paulista. É um profissional que eu admiro e respeito muito. E do outro lado, o Wilton Sampaio é um profissional que eu conheço há anos, sei muito bem quem é o Wilton. O Wilton não tem esse perfil. Não é característica do Wilton. Inclusive, a CBF já se posicionou falando que o áudio não foi desligado e que essa ofensa não aconteceu. E eu acredito nisso, porque conheço a pessoa. Existe uma afirmação muito grande, inclusive você colocou 2 vezes e falou que o encontrou com ele no Mundial, na situação do Wilton ser soberbo. O Wilton não é soberbo. O Wilton é um profissional muito tímido, muito introspectivo, que fala pouco, ele é acanhado, ele não é aquele profissional expansivo como o Rafael Claus. Sobre os lances em questão, concordo com você plenamente que houve um erro, o pênalti não foi marcado. Podemos colocar essa imagem aí do pênalti do Jorginho em cima do Gustavo Gomes? O Wilton... Podemos colocar essa. Ele estava mal posicionado. O Wilton está mais à esquerda, a jogada acontece à direita. Talvez o assistente poderia tê-lo ajudado, mas é difícil porque o assistente está distante. Mas eu acho que o Wilton está bem posicionado. Não, a jogada... Mas tem um jogador do Flamengo, o próprio Gustavo Gomes na frente. Houve um erro, é um erro que aí... Pro nível, e eu concordo com você, pro nível de experiência do Wilton... Se ele fica mais na essa jogada, não, essa é a jogada que a gente chama assim, se você me permite, Elia. Quando é cobrado o tiro de canto, você vai analisar onde essa bola vai chegar. Então a gente chama do pêndulo. Assim como a equipe balança da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, o que acontece? Quando a bola sai, ele já vê que vai cair mais... Gávea, quero mostrar para vocês o maravilhoso novo atacante do time do glorioso Clube de Regatas do Flamengo. Entendeu? Vamos botar aí. Aí. Ele. Que o senhor inventou. O senhor inventou. O senhor que é o culpado. Torcida do Palmeiras. E-mails xingando o senhor juiz aqui. Nossa, e-mails. Mandem cartas xingando Vamos tentar só retomar o assunto aqui, que é sério, do programa. Eu sou um palhaço. Às vezes. O que me chamou a atenção, quando a gente ouve a conversa do VAR... Primeiro que a CBF fez um artifício para tentar diminuir a distância de hierarquia do árbitro de campo com quem está na cabine. Mesmo o Caio Max, sendo considerado hoje um dos principais árbitros de VAR da CBF, candidato seríssimo a entrar para o quadro da FIFA ano que vem, não sei como, tem umas bizarrices que eu não entendo. Pois é. Eles colocaram nessa rodada árbitros, até FIFA,
na cabine do VAR. Então ontem o Rodrigo Klein, que é gaúcho da FIFA, estava como VAR 2. E ele participou dessa bizarrice na conversa. Então assim, aí o que eles fizeram? Em tese, diminuíram a diferença do Wilton, que é um gigante no mundo da arbitragem, com a cabine, porque também tinha um árbitro FIFA na cabine para participar de uma conversa e não acontecer aquela diferenciação de um ficar inibido para chamar o árbitro de campo, enfim, para o VAR não chamar. Então tem um FIFA na cabine e um tem que respeitar o outro. Teoricamente são do mesmo nível, estão na mesma prateleira, então não tem essa frescura de que ele é FIFA, eu não sou, não vou chamar. Pronto. Aí se ouve esse áudio aí, para mim, é caso de falta de inteligência, problemas cognitivos, falta de agilidade cerebral, eu não sei, tinha que fazer um exame, um eletroencefalograma em cada integrante do VAR ontem, porque eles começaram a ver as imagens falando que não estava acontecendo no campo. E aí quando aparece a melhor imagem, que é essa aí agora no final, que identifica claramente o empurrão, gol, né? Eles já tinham mandado o Wilton seguir o jogo. Eles não tinham visto essa última imagem, pelo áudio você vê. Se você olhar, ouvir com calma, assistir com calma outra vez, não sei nem se é o caso de colocar agora, mas tá na internet, todo lugar tem, no meu Instagram lá tem, todo lugar tem. Você bota lá, no finalzinho do áudio do VAR, tem a melhor imagem, que eles não viram, para mandar o Wilton seguir o jogo. E aí quando aparece a imagem, já tinham mandado o Wilton seguir. É uma coisa... Então, cara... É assustador. É uma falta de preparo. Por isso que, às vezes, tem escândalos que dão margem a algumas pessoas acharem que tem algo errado no meio. Coisa que eu tenho certeza de que não tem. Eles são ruins mesmo. São ruins. Porque do mesmo jeito que fizeram o escarcéu no jogo do Palmeiras contra o São Paulo, não fizeram dessa vez. Por quê? Porque a mídia, ela é muitas vezes segmentada a favor de um clube. Qual é o clube que tem mais torcida no Brasil? É o Flamengo. E quais são os clubes que não querem ver o Palmeiras ganhar mais? São os outros clubes palmeirenses. Não querem, os corintianos não querem ver o Palmeiras campeão, os são paulinos não querem ver. E quem leva para esse lado, quem não consegue separar as coisas, quem distorce em vez de trabalhar, eu estou falando da mídia, inclusive, acabam se juntando para criar um pseudo-conluio contra o sistema, falando que o Palmeiras está sendo visivelmente beneficiado, que está tudo encomendado para o Palmeiras ser campeão. E a gente viu ontem que não é isso. É ruindade. É ruindade mesmo. Os caras são ruins, não sabem analisar a imagem, não sabem interpretar lance. Eles são muito ruins, com algumas exceções, mas eles são muito ruins. O Caio Max é bizarro. Não é de ontem, é de... É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte. Então, se você é novo, puder nos ajudar a sempre trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.